Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Jaque Sampaio e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a matriz de referência do Enem. Não perde! Bom, galera, vocês estão vendo que eu estou num outro formato de vídeo, né? Tô aqui nessa caixinha, mas é por um bom motivo, porque hoje eu tô aqui então para mostrar para vocês um documento que vale a pena todo estudante que vai prestar essa prova dê uma olhada, que é a matriz então de referência do Enem. Vários estudantes vêm e me perguntam o que mais cai, quais os conteúdos, o que é mais cobrado lá na prova de Ciências Humanas, né? E aí, pessoal, antes da gente pensar lá naqueles conteúdos, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre essa prova, tá? Essa prova, galera, é um pouquinho diferente de outros concursos vestibulares, por exemplo, porque essa é uma prova, então, que é aplicada a nível nacional pelo Ministério da Educação e ela tem como objetivo primordial fazer um exame, então, do ensino médio, fazer uma avaliação do ensino médio. Então, todos os conteúdos cobrados nessa prova são conteúdos que vocês tiveram no ensino médio, tá? Então, primeiro ponto, que é bem tranquilo, certo? Segundo ponto, quando o estudante ele vai lá para saber que conteúdos são esses, ele se depara com outras informações. Por quê, gente? Porque o Enem, ele não cobra a priori, já vou explicar melhor, tá? Conteúdos, ele vai cobrar, na verdade, habilidades e competências. Como que isso funciona, tá? O Enem, ele pede, então, para vocês habilidades. Habilidades, então, que todos os estudantes devem ter desenvolvido durante o ensino médio. Que habilidades são essas? Essas habilidades, elas estão reunidas e o conjunto dessas habilidades vai, então, gerar uma competência. Ai, meu Deus, o que é isso? Que confusão! Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, galera, olhem comigo ali a tela, né? Olhem comigo junto ali a tela. O que nós estamos vendo, né? A matriz de referência do Enem, tá? Onde que vocês podem encontrar ela? Vocês podem digitar aí no buscador de vocês, tá? Ou, né, copiar esse link que eu coloquei aqui, depois eu coloco na descrição, tá? download.inep.gov.br, depois eu coloco ali na descrição do vídeo, tá? Mas vocês também podem colocar ali no buscador da internet de vocês esse assunto, matriz de referência Enem. Então aqui, pessoal, eu vou passar um pouquinho para vocês o documento, tá? E eu vou ir fazendo alguns comentários, tá? Então aqui, ó, matriz de referência Enem. Logo, na primeira página desse documento, o que a gente vai encontrar de informação a respeito da prova? Os eixos cognitivos, comuns a todas as áreas de conhecimento. O que significa? Que toda a prova ela vai cobrar do estudante esses 5 eixos cognitivos. Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar propostas. Claro que isso não vai ser cobrado nas mesmas áreas, né? Alguns desses eixos cognitivos vão estar mais concentrados em umas áreas do que outras, mas de modo geral, isso vai estar sendo contemplado na prova de vocês, tá? Vou rolar aqui um pouquinho mais para baixo e aí começa a matriz de referência para cada área da prova, certo? Então aqui linguagens, códigos e suas tecnologias. Vou passando, tá? Matriz de referência da matemática e suas tecnologias. Matriz das ciências da natureza e suas tecnologias. E por fim, a matriz, então, de ciências humanas e suas tecnologias. Eu vou ficar aqui porque essa aqui é a minha área, tá, gente? Esse aqui é o meu campinho. E aí eu posso explicar para vocês a partir daqui. Então, olha só. Vejam que tem um conjunto de competências. Competências 1, 2, 3, 4, 5, 6... E várias letrinhas ali, H26, 25, 23 e por aí vai, né? O que é o H, pessoal? O H é a habilidade. Então, o Enem, na prova de Ciências Humanas, vai pedir para você, certo? 6 competências e 30 habilidades. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, tá? Para, né?
ser mais curta, tá? Significa que o Enem ele vai mostrar um conteúdo na prova, então, né, lá na prova de história vai ser cobrado um conteúdo, por exemplo, Getúlio Vargas, certo? O Enem ele vai apresentar para você uma fonte sobre esse conteúdo, fonte de jornal, uma fonte de revista, uma citação de alguém da época, uma carta, enfim, o Enem ele vai trazer para vocês um documento sobre a Era Vargas. E em cima desse documento, que pode ser isso, pode ser uma charge, pode ser uma pintura, tá, gente? São fontes documentais, certo? A partir dessa fonte documental, o Enem, então, vai solicitar para vocês essas habilidades, tá? Que habilidades são essas, né, pessoal? Vejam, tem 30 habilidades, ou seja, vai cobrar de vocês 30 ações, tá? Para vocês desempenharem, para vocês mostrarem através da resolução dessa questão que vocês, né, conseguem desempenhar essa função. Então, o Enem, gente, a questão do Enem vai ser trabalhada a partir da resolução de um problema que o Enem vai colocar, e nesse problema ele vai testar vocês em relação a essas ações, tá, gente? Então, que ações são essas, né? Eu vou ficar aqui na competência da área 1, só para vocês terem um exemplo. Lembrando que a área de ciências humanas no Enem contempla história, geografia, filosofia e sociologia. Sobre, então, essas competências. Competência 1, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. São 5 habilidades nesse sentido. Interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca dos aspectos da cultura. Habilidade 2, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Habilidade 3, associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Habilidade 4, comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. E 5, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Perceberam, galera, que enquanto eu estava fazendo a leitura, e vocês também aí, que as habilidades, elas começam com o verbo, tá? Então, olha ali, ó, H1, interpretar, 2, analisar, 3, associar, 4, comparar, 5, identificar. Então, o que eu quero, onde é que eu quero chegar aqui com vocês, tá? Que é óbvio que o Enem ele vai abordar conteúdos, certo? Ele vai abordar conteúdos. É o Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo que foi trabalhado, então, conforme lá os parâmetros curriculares do ensino médio, conforme o currículo básico do ensino médio, vai estar sendo cobrado no Enem. Mas o Enem ele vai usar o conteúdo como um suporte. Em cima desse conteúdo, ele vai cobrar essas ações de vocês, essas habilidades, tá? O conjunto dessas habilidades, H1 até H5, vai resultar em uma competência. Ou seja, vocês mostram, então, resolvendo essas questões, que vocês estarão preparados, ou não, né? Eu espero que sim, a compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Estava falando ali da questão das ações, né? Vejam que cada habilidade começa com um verbo. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que está sendo cobrada uma ação de vocês. Em cima dessa fonte documental, por exemplo, ali como eu falei da Era Vargas, né? Vamos supor, o Enem traz uma citação do Vargas, tá? O que já caiu mais de uma vez, né? Em cima daquela citação do Vargas, o Enem vai cobrar de vocês, então, uma ação. Interpretar, analisar, associar, comparar ou identificar. Se a gente for rolando um pouquinho mais para baixo do documento e vendo as outras habilidades, tá? Ainda tem ali, né, elas se repetem, mas claro, vão se especificando um pouquinho mais. Interpretar, identificar, analisar, comparar, reconhecer, identificar, analisar, comparar, avaliar, identificar, analisar, reconhecer e por aí vai. O que é interessante a gente perceber? Eu vou rolar mais lá para o final, ó, só para vocês verem as últimas habilidades, tá? Identificar, analisar, reconhecer, avaliar.
olhe as ações, as habilidades, as ações que vão ser cobradas de você na prova. Todas essas ações vão requerer que você tenha um grau de análise bem desenvolvido, identificar que é o mais básico, interpretar que seria o mais ali intermediário, até o analisar fontes diferentes, expressas em opiniões diferentes e por aí vai. Então, o que eu quero dizer para vocês? Esses dias, inclusive, até postei um vídeo aqui com algumas dicas para o Enem, 3 dicas para o Enem. Eu quero dizer, galera, e aí eu volto, né, linko com esse vídeo anterior, que se o Enem ele vai, como eu estou explicando aqui para vocês, né, cobrar habilidades e competências baseado em uma fonte, né, uma imagem, um texto de jornal, uma citação de um autor, o que é fundamental aqui? Olha onde é que eu quero chegar. A leitura, tá? É fundamental que vocês leiam a fonte e que vocês identifiquem o comando da questão. Qual é o comando da questão? Vai ser justamente ali essa ação, essa habilidade que o Enem está pedindo. Então vai ser cobrado de vocês lá, por exemplo, identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana com a paisagem. Essa habilidade, ela cai como uma luva perfeitamente para a área de geografia. Então, lá em geografia, vocês vão se deparar com questões-problema que vão exigir que vocês identifiquem o processo de ocupação dos meios físicos e das relações da vida humana com a paisagem, tá? Ali vejam que nessas habilidades tem muito ali histórico geográfico. As questões do Enem, embora a gente vá reconhecer alguns conteúdos, por exemplo, Era Vargas, elas vão estar sempre relacionadas, né? As áreas do conhecimento, elas são ali vistas nessa prova como interdisciplinares. Então, por isso que essa matriz de referência, acho que eu fui demais aqui, ó, do Enem é das ciências humanas, ela é das 4 áreas, tá? Ela não é dividida. Certo, galera? Então aqui, né, o que eu queria mostrar, queria comentar então a importância de vocês lerem esse documento para vocês se darem conta que a prova do Enem ela tem um perfil diferente, que embora ela cobre conteúdo, ela vai se embasar nesse conteúdo que vai ser apresentado através de uma fonte e a partir disso ela vai então solicitar ações de vocês, que são as habilidades. O conjunto dessas habilidades vai formar uma competência específica, que no caso da área das ciências humanas são 6, né? Então ali, né, competência 2, compreender as transformações dos espaços geográficos, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais e por aí vai, tá? Ah, e eu já ia me esquecendo, ó, vou rolar o documento um pouquinho mais para baixo, porque além, tá, pessoal, da matriz de referência, tem um anexo, tá? E o anexo vai especificar ainda mais quais são os objetos de conhecimento associados à matriz de referência da área, né? Ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens, tá? Então, ó, eu vou lá de novo para o meu campinho, vou mostrar aqui para vocês, ó. Mais aqui, ó. Aqui, cheguei, tá? Então, por exemplo, Sora, mas eu ainda fiquei confuso, porque eu quero saber quais conteúdos são cobrados. Então, se tu ainda tá confuso, não tem problema, porque olha só, a gente vindo aqui, né, pro anexo, a gente consegue encontrar os objetos, tá? Ou seja, né, os conteúdos, né, que vão ser cobrados. Então, por exemplo, aqui em Ciências Humanas e Suas Tecnologias, diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Cultura material e imaterial, né, vai falar ali então sobre o patrimônio, conquista da América, conflitos entre os europeus e os indígenas na América colonial, escravidão, formas de resistência indígena e africana na América, história cultural dos povos africanos, tá? E aí assim vai indo. Então vou rolando aqui um pouquinho também para vocês verem, ó, formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Esse item aqui, ó, super, né? Super dentro da área de sociologia. Então aqui a gente consegue ver o perfil do que vai ser cobrado nas questões de sociologia. Então ali, né, grupos sociais em conflito no Brasil, revoluções sociais e políticas na Europa, cidadania e democracia na antiguidade, tá? Então, claro, né, interdisciplinar também. Então a gente consegue enxergar ali não só sociologia, mas também história.
E aí vai indo, ó, vem vindo, características e transformações das estruturas produtivas, os domínios naturais, a relação do ser humano com o ambiente, representação espacial. Tá, galera? Então, ó, daí aqui acaba o documento. Então, esse documento, ele é fundamental e super importante para quem vai fazer o Enem, dar uma lida, né? É legal de imprimir e ali dar uma lida na área que vocês têm mais curiosidade, né? Não precisa ler esse documento todo em um dia só, mas é bom ele estar junto com vocês aí na escrivaninha, no lugar de estudo que vocês costumam estudar, para vocês sempre darem uma espiada, para vocês irem entendendo, então, o estilo da prova, tá? Que o Enem, então, ele é mais, né, específico, tem um estilo bem próprio de cobrança, tá? Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês aí com a missão Enem. Desejo a todos uma ótima prova e não deixem então de consultar esse material que vai estar aqui na descrição do vídeo, certo, galera? Então, um beijo e até o próximo vídeo.